Chegou a hora de você profetizar. A sua história ainda não acabou. E essa mensagem que Deus me entregou agora há pouco pela manhã, e eu venho aqui para compartilhar com você. E eu peço que você preste muita atenção, porque chegou a sua hora de profetizar, chegou a sua hora de declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? Olha só como Deus trabalha, né? Eu estava agora aqui tratando de algumas coisas relacionadas a um problema que eu tenho tido já há mais de 3 meses e que tem me gerado um transtorno, assim por dizer, vamos colocar dessa forma, um grande transtorno. E eu recebi mais um prazo de entrega de algo que eu preciso muito para resolver determinadas dificuldades aqui na minha vida. Eu estou passando uma prova em determinada área. E depois que essa pessoa me deu, durante uma conversa aqui no WhatsApp, um determinado prazo, eu respondi, né? E no final por eu estar meio estressado com essa situação, eu coloquei no final da frase, né? Duvido. E depois que eu coloquei duvido, opa, peraí, né? Aí eu já me levantei, eu falei, não, duvido não. Fui e apaguei a palavra duvido e falei, não, eu profetizo em nome de Jesus que essa situação vai se resolver. Em nome de Jesus, esse prazo dessa vez vai se cumprir. E assim que eu me sentei aqui na cadeira para continuar trabalhando, eu abri um vídeo ali no YouTube e tem um vídeo de uma irmã, né? E ela tinha acabado de postar. O vídeo tinha mais ou menos uns 10 minutos e o título era "É hora de profetizar, ainda não acabou". E esse vídeo veio de encontro com o que eu estou passando e de encontro com o que eu acabei de praticar agora pela manhã, e Deus me direcionou para vir também compartilhar essa palavra com você. Chegou a hora de você profetizar. A sua história ainda não acabou. Essa situação ainda não acabou. Muitas das vezes nós passamos por situações tão difíceis que nós não enxergamos uma saída, não enxergamos uma solução e pensamos que é o fim, que não temos mais esperança, que não vai haver mais uma solução, uma resolução, uma saída para esse problema. Mas para Deus tudo é possível. E muitas das vezes nós temos que nos levantar e praticar a nossa fé, colocando e aplicando a nossa fé nas promessas e na palavra de Deus. E Deus muitas das vezes espera que nós venhamos fazer isso. Nós, como de costume, às vezes esperamos que Deus venha resolver as coisas, que Deus venha fazer as coisas, mas muitas das vezes somos nós que temos que nos colocar de pé, tomar posse da palavra de Deus e colocar a nossa fé aplicada na palavra de Deus em ação. E eu quero levar você lá no livro do profeta Ezequiel, uma passagem muito conhecida. Eu quero falar rapidamente sobre 2 exemplos em Ezequiel e também do profeta Elias, que é um exemplo que no Novo Testamento o apóstolo Tiago nos direciona, quando ele fala que o profeta Elias, ele era um homem sujeito a pecados e paixões, assim como nós, mas ele orou e a chuva veio, o céu estava encerrado e a chuva veio, ele profetizou e Deus atendeu a sua oração. E você vê que quando Deus ele traz a sua mão sobre o profeta Ezequiel para profetizar, no início do capítulo 37 você vê isso, que foi a mão de Deus, a mão do Senhor que foi sobre ele, que o Espírito do Senhor o levou diante de um vale de ossos secos, e o Senhor o faz andar ao redor daquele vale de ossos secos, ou seja, o Senhor o faz reconhecer aquela situação de morte, aquele cenário de morte, aquele cenário de escassez, aquele cenário onde não havia saída, não havia como haver recuperação, não havia como haver vida. Deus fez o profeta reconhecer esse cenário, e então Deus faz uma pergunta: filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta diz, né, Senhor, a coisa tá feia, só o Senhor que sabe. Não, eu não sei, eu não tenho o que eu possa fazer para que esse vale de ossos secos volte a ter vida, mas só o Senhor sabe. Então ele reconhece a grandeza de Deus e que só Deus tinha a solução. E isso nos mostra que muitas das vezes nós estamos em situações semelhantes, onde nós só enxergamos um grande vale de ossos secos, onde não há vida, onde não há esperança, onde não há uma aparente solução para que as coisas venham se resolver. E nós olhamos para Deus e Deus olha de novo para nós, e Deus que nos pergunta:
E então, né, acaso essa situação pode ser resolvida? Acaso essas coisas que você tem passado podem se resolver? E nós devolvemos a pergunta para Deus, né? Não, Senhor, só tu sabes. Só o Senhor tem a solução, só o Senhor tem a saída. E então Deus diz, né? Profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, nós devemos nos levantar e profetizar para os ossos secos a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que existem muitos momentos, né? Porque a palavra de Deus nos diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, existem momentos e períodos onde nós vamos profetizar e as coisas não vão acontecer, não. Porque muitas vezes nós estamos desalinhados e as nossas profecias estão em desacordo com a palavra de Deus e com o tempo de Deus. Porém, existem momentos onde o próprio Espírito de Deus vem sobre nós, nós sentimos um ambiente diferente, presta bem atenção nisso, nós sentimos um fluxo diferente, e esse fluxo diferente é o Deus nos dizendo que chegou a hora de profetizar. Você vê que, como eu disse, que nós iríamos usar o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias, ele chega diante do povo de Israel e ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover. Porém, se você analisar bem as escrituras, ele não profetizou fora, nem sem base da palavra de Deus. Ele profetizou baseado na palavra de Deus. Porque se você for lá no livro de Números, se você for no livro de Levíticos, no livro ali onde está exposta as leis, você vai ver que Deus diz que se o povo de Israel se afastasse dele e desse ouvidos a outros deuses, Deus enviaria pestes, Deus enviaria inimigos, Deus enviaria pragas e Deus faria com que os céus secassem e não houvessem chuvas sobre as plantações. Então o profeta Elias, ele aplica a sua fé sobre a palavra de Deus e profetiza que os céus se encerrariam e os céus se encerram. E essa lei espiritual, esse exercício espiritual, esse exemplo espiritual do profeta Elias, nós também devemos aplicar, porque Elias, ele identificou o tempo certo para praticar ali a lei de Deus, para praticar o juízo de Deus sobre uma nação extremamente corrupta. Então existem tempos onde Deus vai nos direcionar a profetizar, onde Deus vai nos direcionar a entrar nesse fluxo do Espírito e lançar palavras, a sua palavra com fé sobre as situações adversas em que estamos passando. E você vai ver que o profeta Ezequiel, quando ele profetiza, aquela profecia, ela na verdade representa a nação de Israel. Estava presa, cativa na Babilônia, a nação estava totalmente destruída, as pessoas estavam sem esperança, muitas em desespero, em falência emocional, a nação estava em falência, era uma nação que tinha falido moralmente também, porque estavam lá, porque tinham se afastado de Deus, mas mesmo assim, mesmo diante de toda essa situação, Deus não abandonou aquela nação. Deus levantou um profeta e Deus revelou que iria restaurar o seu povo. Então Deus também, diante dessa situação que você está, onde para muitos daqueles que vão assistir esse vídeo, você também se encontra como aquela nação, você se encontra sem esperança, muitos se encontram em desespero, muitos se encontram com falta de fé, muitos se encontram quebrados emocionalmente, financeiramente, fisicamente, e você olha e a sua vida está um verdadeiro vale de ossos secos. Mas hoje este vídeo chega para você na hora certa. E Deus manda te dizer, chegou a hora de você profetizar. A sua história ainda não acabou. Aplique a sua fé na palavra de Deus. Declare a palavra de Deus com fé. Porque a nossa luta hoje, a palavra de Deus nos diz que não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós temos que direcionar as nossas palavras no reino dos céus, nas regiões celestiais, para que tudo aquilo que está trancado se destrave e se destranque. As comportas dos céus se abram, para que aquelas bênçãos que são nossas, que estão em Cristo nas regiões celestiais, venham até nós, para que nós venhamos tomar posse daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Então eu te digo, irmão, abre a boca, profetiza, não pare de profetizar, comece a profetizar, ainda não acabou. Deus está agindo na sua história, Deus está agindo nessa situação, Deus está agindo neste vale de ossos secos, Deus está agindo neste lugar onde você está e onde você, ao olhar ao redor, só vê morte,
destruição, escassez. Ainda não acabou. Deus está apenas começando um processo de restauração, de reestruturação dessa situação. Tenha fé nessa palavra. E eu quero terminar com um testemunho de que há muito tempo, não há muito tempo atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, eu me lembro que eu estava querendo comprar um carro, eu estava me planejando para comprar um carro. E eu ainda nem tinha garagem, nem tinha o carro, mas eu me lembro que eu estava orando, pedindo direção para Deus para poder, né, comprar aquele carro. E eu me lembro que quando eu estava chegando próximo de casa, eu vi uma vaga de garagem bem próxima da minha casa e eu senti, né, a presença de Deus, eu senti aquela confirmação e Deus me disse para profetizar sobre aquela vaga de garagem, que aquela vaga de garagem seria minha e que o carro já estava chegando. Sabe o que eu fiz? Eu nem tinha condições ainda de comprar o carro. Entrei em contato com o dono da garagem, reservei aquela garagem, ele falou, você tem carro? Eu falei, olha, ainda não. E em seguida, as coisas foram acontecendo, em menos de um mês, eu já estava com o carro naquela garagem. Então, existe um fluxo, existe um tempo. Muitas das vezes você vai profetizar de você mesmo, mas por você estar desalinhado e fora de um tempo de Deus, as coisas não vão acontecer. Mas existe um momento onde a hora chega, onde a mão do Senhor vem sobre nós, onde nós estamos e entramos e somos alinhados e direcionados a um fluxo de Deus e do Espírito Santo, e Deus nos direciona a profetizar. Esse vídeo vai de encontro a você. Chegou a sua hora. Você está se conectando com o fluxo do Espírito Santo. A mão de Deus está indo sobre você. A mão de Deus está indo sobre você. E Ele está te levando a enxergar este vale de ossos secos, a ver essa situação, a andar ao redor desses ossos, a verificar, a constatar que de você mesmo não tem mais como as coisas acontecerem. Mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Você vai reconhecer este fluxo, você vai reconhecer essa presença, você vai reconhecer que é a hora, e você vai profetizar, e você vai ver as coisas acontecendo e o milagre acontecendo. Então, chegou a hora de você profetizar. A sua história ainda não acabou. Abra sua boca, profetiza, entre neste fluxo do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai fazer, amém? Que Deus possa ter te abençoado poderosamente através dessa palavra, que Ele possa ter falado com você assim como falou comigo, porque Ele falou comigo, eu já vim correndo aqui, eu falei, não, tem que compartilhar, não posso ficar com isso apenas para mim, né? Porque nós sabemos, né, quando a palavra de Deus vem e ela é importante para nós, ela é uma resposta para nós, ela destrava algo em nós, nós não podemos nos calar, nós temos que compartilhar isso com as pessoas que estão passando por algo pior ou parecido com aquilo que nós estamos passando, porque a palavra de Deus ela é viva, ela nos acalma, ela nos traz resposta, ela é eficaz. Então que você possa reter isso também e que a presença de Deus venha sobre você e que confirme isso sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.